Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas da EBGET Escola Bíblica Getsemane. E hoje eu quero pedir de você que você compartilhe esta aula de hoje, se com certeza ela será relevante para a sua vida, vai vir muitas revelações, que você seja extremamente abençoado e ajude a abençoar outras pessoas, dê um like, compartilhe os nossos conteúdos online, que eu tenho certeza, seja um evangelista junto conosco, anunciando as boas novas do Senhor. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre as 10 virgens, descuido fatal. Nós vamos saber um pouco mais. O texto bíblico de hoje que nós vamos ler, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Mas aí na sua casa, leia esse versículo todo, do 1 até o 9, e você vai entender melhor esta leitura, este conteúdo bíblico. Eu creio que vai edificar muito a tua vida, essa aula de hoje. Amém? O texto bíblico diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E a nossa verdade prática, o que ela nos diz hoje? Vamos lá. É necessário nós estarmos preparados para a vinda do noivo, que é Jesus. Eu e você precisamos estar preparados para esperarmos o nosso noivo de forma correta, que é Jesus. Porque um dia, em nome de Jesus, nós vamos tabernacular com Ele na Canaã espiritual que está sendo preparada por Ele para mim e para você. Amém? O nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje é: tenha a sua reserva de azeite. Vamos lá? Inicialmente, as virgens insensatas tinham azeite em suas lâmpadas. Elas estavam até acesas, porém, elas eram loucas e elas esqueceram de levar uma reserva. O que quer dizer isso, mestra Kelly? Elas não contavam que para o fato de ter que remover a porção queimada dos pavios e acendê-los novamente. Então, para a lâmpada se manter acesa, dado o momento que o pavio queimava, ficava o resíduo. Precisava ser tirado o resíduo, precisava ser limpo e colocar um azeite novo para que ela não se apagasse, um pavio novo também. O que acontece? Trazendo para nós, para os nossos dias, significa dizer que nós precisamos limpar a nossa vida de tudo aquilo que nos impede de chegar na presença de Deus. Eu estou falando aqui de pecados mesmo. Vejamos a nossa vida e avaliemos sempre ela, todos os dias, porque a Bíblia nos ensina que no dia em que o Senhor vier, Ele virá como ladrão, sem anúncio. A melhor forma de nós esperarmos o noivo é estar cheio do Espírito Santo. E para nós estarmos cheios da presença, cheios do azeite e ter uma reserva todos os dias, nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus são salvos e têm o Espírito Santo. Mas você sabia que nem todos estão cheios do Espírito Santo? Como assim, Kelly? Minha apóstola Kesma, ela fala algo que é muito verdadeiro. A unção de hoje e a unção do momento, ela serve para aqui e agora. Para amanhã, precisa de uma nova unção, um novo azeite, uma nova busca de unção, de azeite. Então, o azeite, ele precisa ser renovado diariamente e avaliar a nossa vida diariamente. Eu não sei você, mas ao final de cada dia, eu e você, nós devemos fazer uma limpa em nossa vida. Antes de deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, fazer um face a face com o Senhor. A grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, eu acredito que já teve um encontro com Deus e conheceu a Jesus no seu encontro. E o encontro, ele é o início de uma vida com Deus. E é preciso fazer a limpeza, é preciso ir na cruz de Cristo, apresentar os pecados,
para ser lavado todos os dias pelo sangue de Jesus. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a melhor forma é essa de esperarmos o noivo, estar cheio da presença dele, buscando. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que são salvos, têm a presença, com certeza. E o risco de vivermos uma vida vazia de Deus, mesmo dentro da igreja, é grande. Sabe por quê? Porque às vezes a familiaridade com o lugar, com o ambiente, nos tira da presença do Espírito Santo. Como assim, Kelly? Me explica isso. Olha só, até Jesus, ele precisou do Espírito Santo. Jesus operou em sinais, em prodígios e maravilhas a partir do momento que a descida do Espírito Santo veio sobre a vida dele. Em que momento foi esse? Foi no momento do seu batismo, quando João Batista o batizou, que ele mergulhou, que ele desceu às águas, mas quando ele subiu, o Espírito Santo veio sobre ele e a palavra veio dizendo: este é meu filho a quem eu me comprazo. E a partir daquele momento começou o ministério de Jesus. É importante nós entendermos que o Espírito Santo, ele é o selo do Senhor que nos autoriza a viver ministrando, ensinando e realizando sinais, prodígios e maravilhas, mas que nós possamos todos os dias regar, encher a nossa lâmpada do azeite da presença do doce e amado Espírito Santo. E todos os dias nós precisamos fazer uma limpa com o Senhor. O segundo ponto, não ignore o alerta, seja vigilante. A vigilância é um dos sustentáculos da vida cristã. Você sabia disso? Nós temos que ser a palavra de Deus nos ensina que nós temos que vigiar. É ou não é verdade? A todo tempo e a fora de tempo. Ela aponta para uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Qual o significado de vigiar? E agora eu vou falar. O que é o significado do vigiar? Nas palavras de Jesus, olha o que quer dizer. O dicionário diz que vigiar é observar atentamente, é estar atento. Jesus estava dizendo isso, é ficar acordado, se precaver, estar sempre em alerta. Lembra naquela passagem que ele está com os 3 discípulos dele, ele foi lá dizer: meu Deus, vocês não puderam nem ficar um momento comigo de vigília em oração. Esse momento ali, onde o Senhor estava, em dado momento com esses 3 discípulos, os mais chegados dele, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu estou indo. Fiquem atentos, o Espírito Santo vai vir, vai ser o Consolador pelas entrelinhas. Fique atento para não passar o momento e perder a unção do momento. Nós precisamos ficar muito alerta quanto a isso. Aqui nós estamos falando também daqueles que não se prepararam adequadamente. Olha só, a parábola das 10 virgens não é para quem não conhece Jesus, pelo contrário, é para quem já o conheceu, já o aceitou, mas está vivendo de forma despreparada, inadequada, mesmo sabendo o protocolo. Qual é o protocolo de uma vida cristã? Oração, jejum, leitura da palavra, busca a intimidade com o Senhor. Mesmo às vezes, eu e você, nós sabemos o protocolo, mas nós não fazemos, às vezes por indisciplina, por religiosidade, nós deixamos o azeite acabar durante uma caminhada. O azeite também acaba quando nós paramos de anunciar a Jesus. O azeite para quando nós paramos de servir ao Senhor na casa dele, de estarmos no serviço do culto, no serviço da ceia. O azeite para quando nós deixamos de ganhar vidas para o Senhor. O azeite para. Nós precisamos ficar muito alerta. Isso não é só para você não, é para mim também. Não basta ter a lâmpada, ou ser pessoas que parecem viver uma vida de santidade. Olha só, aqui a gente está falando nesse momento de aparência. Não basta ser uma lâmpada bonita,
toda arrumada, aparentemente vivendo em santidade, abastecida, é preciso ter azeite de reserva. Sabe, nós não podemos vir para a igreja tudo bem, muito limpo, muito arrumado, e quem nos olha, nos vê e acha que tem alguns que são homens e mulheres de Deus. Mas o que vai fazer a diferença é a doce presença do amado Espírito Santo. As tuas atitudes, elas vão dizer se existe azeite, a presença do Espírito Santo ou não. 3. Não seja descuidado, imprudente. Há pessoas que não estão preparadas para a vinda de Cristo na igreja. Você sabia disso? Você está preparado? É bom nós fazermos uma autorreflexão, uma autoanálise, fazermos a contagem da nossa vida. A Bíblia nos ensina que Deus fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que encontremos corações sábios. Você tem contado os seus dias de forma que você vai encontrar um coração sábio dentro de você, com a presença do Espírito Santo? E você está preparado para a vinda de Jesus, para vir buscar a noiva que é eu e você? Você está preparado? Sabe, existem situações que podem estar acontecendo dentro da igreja. Há pessoas que estão na igreja, mas não são igreja, não fazem parte do corpo. Elas só são adorno. Como assim, Kelly? Só são adorno. São pessoas que vêm, bonita, limpa, arrumada, sentam, até adoram. Entregam os seus dízimos, suas ofertas, mas por dentro elas são um sepulcro caiado. Há falta de perdão, há tanta amargura, tristeza, infelicidade. Ela só é uma capa. O Senhor não quer isso para mim e para você. O Senhor, Ele quer nos encher da doce presença amada do Espírito Santo. Sabe, o problema do descuidado, da imprudência, é que o problema da pessoa que é descuidada e imprudente é que ele só descobre na última hora que ele não está pronto. Misericórdia, que isso não aconteça entre nós. Que todos os dias, eu e você, nós venhamos fazer uma limpa, tirar todo o pavio sujo, todo o óleo velho, limpar a lâmpada e buscar no Senhor o renovo do Espírito Santo. Sabe, para toda e qualquer situação de nossas vidas, sempre acione o Espírito Santo, para tudo. Se você sai de casa para ir ao banco, para ir ao supermercado, para ir a uma loja, pagar uma conta, visitar alguém, para a escola, trabalhar, universidade, sempre apresente o seu dia para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo vir dirigir, porque as nossas decisões nunca vão tender para o caminho correto. Elas sempre vão tender para o mal, porque nós somos carne. Mas quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo e nós entendemos que as situações acontecem com a permissão do Senhor, mediante o Espírito Santo, nós ficamos em paz e tranquilos. 4º ponto. Hoje é tempo certo para se preparar. Hoje é que é o tempo certo para se preparar. Quando o noivo chegar, será impossível encher a lâmpada na hora. Foi o que aconteceu com essas 10 virgens. Elas estavam lá. 5 foram imprudentes. Não levaram reserva, não levaram pavio reserva. E elas estavam, não sei o que elas estavam pensando. Estavam viajando na maionese, talvez fosse assim. Achasse que ia dar, não, esse azeite aqui que eu tenho vai dar. Nunca pense que a unção de hoje, ela vai ser para sempre. Todos os dias ela precisa ser renovada. E foi o que aconteceu com essas 10. Elas achavam que ia dar o suficiente e não foi, faltou. E na hora de buscar a reserva, que elas foram na última hora, elas perderam a presença do noivo. Quem deixa para preparar tudo na última hora, com certeza ficará de fora. Isaías 55:1 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Sabe o que esse versículo diz no meio dessa fala aqui para mim e para você? O seguinte, que eu e você, nós não tínhamos direito a esse azeite. Você sabia disso? O azeite só era para aqueles que foram separados por Deus. Mas a promessa, quando Jesus veio, que naquele exato momento que ele foi crucificado, que o véu se rasgou de cima a baixo, a partir daquele momento, eu e você podemos ter a honra de receber esse azeite, que é o Espírito Santo, sem dinheiro algum, porque foi pago por um preço, o preço de sangue. E ele estava dizendo, vinde a mim, comprai e comei, se saciai. Nós, eu e você, nós não fazemos parte da promessa. Mas a partir do momento que Jesus veio e foi vertido, foi morto na cruz, eu e você, nós tivemos esse direito, porque Jesus pagou o preço. Isaías, o profeta, já anunciava nesse tempo aqui, da vinda dele, e que ele ia dar de graça, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, ou seja, os que não eram autorizados a receber, vinde, comprai e comei. O comprai foi pago com o sangue de Jesus. Então, hoje eu e você, nós temos essa oportunidade. Não percamos ela. 5. Nem tudo que reluz é ouro. Uau! Todas as 10 virgens tinham exteriormente a mesma aparência. Dentro da igreja há uma multidão de pessoas e aparentemente todas elas aceitaram Jesus como seu Senhor e suficiente único Salvador. Todas as 10 virgens possuíam lâmpada, tinham a mesma intenção de esperar o noivo, mas havia uma radical diferença entre esses dois grupos. Havia somente semelhança, não eram iguais, porque um grupo era prudente e o outro insensato. Sempre vai haver esse grupo dentro da igreja. O joio e o trigo, sempre vai haver. No final é o Senhor que faz a separação, assim como ele fez nessa parábola das 10 virgens. Ele separou 5 prudentes e 5 imprudentes. Isso não será diferente no final dos tempos, quando o Senhor vier nos buscar. Mas que em nome de Jesus, quando o Senhor vier nos buscar, que eu e você sejamos a noiva, adornada, ataviada, santa, aguardando anelantemente pelo noivo, apaixonada, ardentemente, cheia da presença do Espírito Santo, em santidade, no falar, no agir, no caminhar, no proceder, em toda a nossa conduta. Amém? Que seja assim. Agora, o que fica de lição para nós que gostamos muito de avaliar a aparência, isso é para mim e para você, tá? Eu não sou diferente de você. Às vezes nós avaliamos situações e nós pensamos que é uma coisa e é outra. Apenas ter aparência não nos qualifica para o noivo nos buscar. Olha só, sabe o que ele está dizendo? Que existem pessoas que estão no meio da igreja, que elas estão travestidas de crente. Elas têm até uma fala de crente e até fora da igreja. Porque eu não sei você, mas eu já encontrei pessoas fora da igreja com um falar de quem é um crente. E quando você vai ver, ela tem algumas falas e até uma performance de crente. Mas quando você vai realmente avaliar a vida dela junto a ela, você percebe que ela não é crente. Ela só está expondo um estereótipo que talvez ela gostou um pouco, está imitando. E não é uma pessoa vazia da presença de Deus. Como eu consigo identificar, Kelly? É o seguinte, uma pessoa verdadeiramente que vive em Cristo Jesus, ela fala como um cristão, ela tem a fala da palavra. Ela age de acordo com a palavra de Deus. Ela tem uma conduta santa. Ela sabe tratar o outro com respeito, da mesma maneira que ela gostaria de ser tratada. Ela busca ser justa na palavra de Deus. Sabe, onde é muito fácil nós nos camuflarmos como crente é dentro da igreja. Graça e paz, seja bem-vindo, semana de vitória. Mas no teu particular é que vai ser a diferença com o Senhor. E não adianta tentar se travestir, porque dado o momento, estoura.
É por isso que nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que é santo, que parece santo, é santo. Não é só parecer ser santo. Tem que verdadeiramente ser santo no falar, no agir, no pensar. Quem verdadeiramente tem a presença do Senhor não fala o que quer, não faz o que quer, não diz o que quer, não veste o que quer. Mas ele faz tudo de acordo com a palavra de Deus, porque ele conhece. Ele atou ela no coração, atou ela na sua mente, busca praticar. O cristão de aparência é aquele que muitas das vezes frequenta a igreja, como eu já falei, até dizima, oferta, vive a vida como ele entende ser. Mas fora da igreja, o comportamento dele, a nível de negócio, de compromisso, é totalmente diferente. Uma vez eu estava numa palestra em um lugar e uma pessoa a pessoa que estava ministrando, ela era crente, filha de pastor. E ela deu uma fala que para mim, eu acredito que ela foi infeliz naquela fala. Falou uma gíria que não cabe bem a uma pessoa que é crente em Cristo Jesus. E o pessoal, ei gente, eu não estou na igreja. Eu fiquei assim, como assim? O que eu sou na igreja, eu tenho que ser na minha casa, no secreto com Deus, eu tenho que ser no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ser no banco, no supermercado, eu tenho que ser em todo lugar. Nós não podemos viver uma vida dupla, porque naquele grande dia, o Senhor pode nos vomitar, ou Ele pode dizer assim, entra bendito do Senhor, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Qual é a palavra que você quer ouvir? Te aparta de mim que eu não te conheço? Ou a última, entra no gozo do teu Senhor. Então nós precisamos nos avaliar, os dias são maus. Os dias são maus. Tudo aponta para a vinda de Jesus. O azeite é intransferível. Olha, o preparo espiritual é intransferível. Não é possível passar a minha intimidade, comunhão, experiência com Deus para o outro. No máximo que eu posso fazer é dar um breve testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas o relacionamento com Deus, ele é individual e intransferível, ou seja, o azeite da preparação não se reparte nem se divide, muito menos experimentar o do outro. Ele é pessoal. Então, da forma que o Espírito Santo age naquele, é a forma com aquele, como aquele lidar com o Espírito Santo. E a forma que o Espírito Santo age com você, é pessoal. Mas para isso, eu é que preciso buscar a intimidade, a comunhão, a sensibilidade espiritual. Há pessoas que têm sensibilidades espirituais, discernimentos espirituais. Por quê? Porque ela tem uma habilidade de ler a Bíblia e a Bíblia se descortinar, de orar com o Senhor e o Senhor ouvir a sua oração, de ouvir a voz de Deus bradando dentro dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma certa intimidade com o Senhor. Quer ter intimidade com Deus? Busca ler a palavra, ouvir a palavra, escrever a palavra, gravar a palavra, decorar a palavra de Deus. Sabe por quê? No dia mau, o Espírito Santo traz existência na tua mente. Naquele dia que tu estás passando por alguma situação, sempre o Espírito Santo traz um versículo bíblico. Eu estou falando de uma experiência com a Kelly. Deus fala comigo em sonhos de forma muito clara. Eu me lembro que logo no início da minha caminhada, Deus me dava sonhos, eu não conseguia entender. E eu fui buscando a intimidade com o Senhor. E o Senhor foi se revelando. Hoje Deus me dá sonhos e nos sonhos Ele fala para mim o que Ele está fazendo ou o que Ele vai fazer. Então eu fui buscando, eu fui aprimorando um dom que Deus me deu. Na mesma proporção, a oração em línguas. Eu tenho um hábito de orar em língua quando estou em guerra espiritual, porque o Espírito me move. Eu tenho a habilidade, a sensibilidade de ter o discernimento espiritual, de moveres espirituais e proféticos. Por quê? Porque eu busquei uma intimidade com o Senhor e o Senhor se revela. O Senhor só entrega azeite para aquele que busca.
O Senhor não vai dar para aquele que não está buscando. Ele sempre fala que nós temos que bater para Ele abrir. Pedir e dar-se-vos-á. Você tem pedido do Senhor a presença do Espírito Santo? Esses dias eu tenho dito para o Senhor, Senhor, obrigado porque eu sou inteligente, obrigado porque Tu me deu discernimento, mas Senhor, eu quero sabedoria. E todos os dias eu tenho me aplicado em ler o livro de Provérbios. Todos os dias eu leio o livro de Provérbios todo, Kelly, todo. Como é que tu fazes isso? Eu coloco ao amanhecer do dia, eu coloco o fone de ouvido e eu fico ouvindo. Durante o dia, todo momento que eu tenho um horário livre, eu vou ouvindo. Aí aquilo que me interessa eu paro e vou marcando. Pá, isso me interessa. Pá. E eu estou buscando sabedoria no Senhor. Para que, Kelly, tu queres sabedoria? Eu quero sabedoria para poder servir ao meu Deus melhor, para poder ganhar vidas com sabedoria para Deus, para que elas sejam consolidadas no Senhor. Eu quero sabedoria para ensinar a palavra de Deus e as pessoas praticar, porque naquele grande dia, quando o Senhor me cobrar do chamado que Ele me fez, eu entregar para Ele, está aqui, Senhor, eu cumpri essa missão. É para isso. Então, cada um deve segui-lo na presença de Deus individualmente. Cada um tem que buscar a sua intimidade, o seu azeite, a presença do Espírito Santo. Sempre será individualmente. Na mesma proporção que a salvação é algo que ocorre somente entre duas pessoas, você sabia? Eu e Deus. Então é você e Deus, ninguém mais. Naquele grande dia também, você não vai prestar conta do seu marido, do seu filho, você vai prestar conta de você. Embora da herança do Senhor vai sim, que a palavra de Deus fala que nós vamos prestar conta da herança, dos filhos e do cônjuge. Mas eu estou falando de forma mais específica, a nível de pecado, essas coisas, a nível de intimidade. O Senhor vai cobrar individualmente. Sabe, a conclusão de tudo isso aqui é que cada cristão deve decidir manter-se ser cheio do Espírito Santo. Azeite. Colocar o azeite dentro. Isso é uma decisão pessoal. Buscar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, isso é uma decisão pessoal. Não pode ser algo forçado. Mas quando nós verdadeiramente temos um encontro com Deus, o encontro com Deus, ele nos causa cura, libertação, transformação, restauração, restituição. Nos traz prosperidade, nos traz força, fé, esperança e perseverança para continuar crendo no Senhor. E traz muito mais. O encontro com Deus, ele nos traz um amor pelo Senhor. O amor de querer dar o nosso melhor para Deus. A nossa melhor oferta, o nosso melhor tempo. Os bens melhores que a gente tem. Abrir a nossa casa. Ter a arca da aliança. Que precioso esse tempo maravilhoso que estamos vivendo em Getsemane. Todos os domingos temos feito orações de confissão e reconciliação. Pessoas têm sido salvas, pessoas têm se reconciliado com o Senhor. Chegamos no encontro com Deus, meu Deus, que tremendo. O encontro continua tremendo, que alegria. Saber que pessoas foram para o encontro e reconheceram a Jesus. É uma alegria voltar do encontro e ver na face daquelas pessoas a presença do Espírito Santo. Porque lá no encontro com Deus, elas tiveram um encontro com Deus. Eu não sei você, mas eu tive verdadeiramente um encontro com Deus porque Ele transformou minha vida, transformou minha casa, meu lar, minha família. Que eu e você possamos regar todos os dias a presença do Senhor buscando o azeite. E eu quero orar por você agora. E eu quero dizer para você o seguinte, que após essa aula, nós vamos ter cultos online. Assiste nossos cultos. Se você tiver a possibilidade de vir presencialmente, venha tocar no altar, venha entregar a sua vida para Jesus. Se algum momento, nesse momento você perdeu o azeite, volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai para receber o azeite e a salvação. Amém? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por uma aula tão preciosa, tão cheia da tua presença. Obrigado porque tu nos ensinou a importância do azeite,
de todos os dias buscarmos o azeite para encher a nossa lâmpada, que somos nós, Senhor. Que todos os dias, Senhor, nós venhamos ardentemente buscar o azeite para que o fogo da lâmpada esteja aceso. E aonde nós chegarmos, Senhor, a luz, que somos nós, viemos subjugar as trevas e ganhar vidas para o Teu reino. Senhor, abençoa cada aluno que está nos assistindo, cada pessoa, meu Deus, que está nos assistindo, que ela seja impactada por essa palavra e que elas decidam ter verdadeiramente um encontro contigo e te reconhecer como Senhor e suficiente, único Salvador. Desde já, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos porque tu se fez presente do início ao fim nesta aula. Desde já, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu quero agradecer a você porque ofertou esse tempo precioso para estar comigo. Deus abençoe preciosamente você e sua casa. Shalom Adonai. Até o próximo domingo.